Olha a música de fundo. A Yahvé, o Deus triuno, seja honra, glória, louvor e ações de graças. Shabbat Shalom, meus amados, e hoje quero cumprimentá-los com um título muito especial: o Exército dos Guerreiros de Oração. O que foi isso? O que foi isso? Recomeçar, né? A Yahvé, o Deus triuno, seja honra, glória, louvor e ações de graças. Hoje gostaria de cumprimentar a você com um título muito especial: Shabbat Shalom, guerreiros de Deus, guerreiros de oração, guerreiros de um poderoso exército que Deus levanta nestes últimos dias. Um exército de guerreiros que estão armados desde a cabeça até os pés, com a armadura de Deus, prontos para uma grande batalha. A batalha do tempo do fim, a batalha de invadir os portais do inferno, saqueá-lo, as cadeias das almas prisioneiras e trazê-las para o reino de luz, para o reino de liberdade, para o reino de Deus. Que alegria estarmos neste dia 7 de maio, do ano de 2022. Uma data muito importante, um ano muito importante, pois estamos a exatos 120 dias do 7 de setembro. E o 7 de setembro deste ano reveste-se de um significado muito especial. Como nação, estaremos completando 200 anos do Brasil independente. E isto, olhando para os princípios bíblicos, cada 50 anos é jubileu. Apregoa-se em toda a terra libertação. Ano de libertação. Cada um volte ao lugar da sua possessão original. Tudo será resgatado. Não haverá escravos, não haverá dívidas. E esse é o espírito de um jubileu. E entraremos no nosso quarto jubileu como nação. Além disto, pensando em uma geração de 40 anos, nós estaremos completando 5 gerações de brasileiros independentes. Entraremos na 6ª geração. E é esse aspecto que mexe muito com o meu coração e que me faz estar aqui hoje, dando início ao nosso curso, O Poder da Intercessão. Cada um é muito bem-vindo. Confesso que estou muito emocionada. Estou vendo aqui quantos já estão entrando e já entraram. São muitos de vocês: Maria de Lourdes Freitas, Maurício, Dirce. E eu estava lendo alguns comentários da live que fizemos para anunciar este dia. Uau! Fizeram-me voltar no tempo, na fortíssima emoção, porque acho que reacendeu o coração dos nossos amados guerreiros de oração. Alguns testemunhos tão lindos, daqueles que conosco estavam na primeira hora, daqueles que fizeram parte dos 10.000 que se inscreveram para conosco levantar uma bandeira. E foi para treinar estes guerreiros de oração que escrevemos 5 livros chamados A Escola de Oração, sendo um deles, o 4º livro, O Poder da Intercessão. Através do programa Palavra da Fé, nós ensinamos todas as matérias sobre
os guerreiros de oração, treinando-os. Mas o que é que nos faz voltar no tempo e o porquê de tudo isso? A intercessão é a base de tudo quanto vai acontecer, porque Deus escolheu que fosse assim. E ao longo desta matéria você estará entendendo o grande significado, o grande poder deste tipo de oração, a oração intercessória. Mas como tudo começou? Na realidade, quando Deus me chamou de volta ao Brasil, deu-me uma instrução muito clara, que eu fosse direto a um local de oração. E assim eu fiz. Fui direto a um local de oração, onde me tranquei, no centro do país, uma chácara próxima a Goiânia, tremendo e temendo. Vinha de um período de silêncio. Havia renunciado como missionária da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Havíamos passado 2 anos ali em África, em silêncio e buscando a Deus. E queria saber, Senhor, o que Tu queres de mim aqui. Evidentemente eu me sentia tão impotente, trazia uma voz, trazia uma experiência sobrenatural de um chamado de volta ao Brasil, que ocorrera naquele ano, no mês de fevereiro. Na realidade, completava 21 anos desde o meu primeiro chamado para missões. E naquele local, Deus me falou, e eu fiz um diário, ia escrevendo as instruções que recebia. Mas uma instrução que registrei, específica do Espírito, foi esta: você vai começar treinando 1000 intercessores. Na altura eu me perguntei, onde eu vou encontrar tanta gente? O Brasil de 85 não era o de hoje. O Brasil evangélico de 85 era muito limitado, pequeno. Não tínhamos tantas pessoas influentes, em posições de grande influência ou no governo, que professavam a fé evangélica. Na realidade, nem chegávamos a 8% na nação. Todavia, fui escrevendo. E também recebi a direção de onde começar. Seria Recife, onde eu recebi o meu treinamento teológico, onde estive por 6 anos no Seminário de Educadoras Cristãs. E também o último lugar onde eu estivera como missionária dos batistas, quando viera ao Brasil para receber a homenagem da ex-aluna do centenário dos batistas brasileiros. Recife, onde você foi treinada teologicamente. Não vou entrar em detalhes de tudo quanto Deus falou, mas eu cheguei com este comissionamento: treinar intercessores. Não fazia a mínima ideia como tudo iria acontecer, mas logo recebi convite para ministrar e logo a minha agenda ficou cheia para o ano e comecei a viajar e a ensinar a palavra e a pregar na unção do Espírito. Deus começou a realizar milagres, coisas sobrenaturais, um movimento sobrenatural de avivamento, seminários. Cada noite eram horas, as pessoas vinham com horas de antecedência, um verdadeiro avivamento. Tudo parecia tão estranho. E logo em 89, Deus nos colocou na televisão e se tornou a nossa plataforma de treinamento. E criamos logo os guerreiros de oração e começamos a chamar o povo para se alistar como guerreiros. Alugávamos algumas quadras
E eu marchava com esta gente e começava a decretar e a colocar na boca destas pessoas um decreto: Deus está sarando a nossa terra. Vamos lá, todo mundo, Deus está sarando a nossa terra. Não me movo pelo que vejo, não me movo pelo que ouço, não me movo pelo que sinto, eu me movo pelo que creio. Então, proclamando esta palavra e tentando mostrar ao povo que Deus é uma pessoa, que Deus é uma realidade. A palavra de Deus quer dizer exatamente o que ela diz. Ainda na aula passada aqui no BPFé, a pastora Aldenice disse: você sabe qual foi a primeira palavra que saiu da sua boca no primeiro programa de televisão? Eu disse: não. Ela fazia as edições do programa. Ela disse: no primeiro programa você levantou a Bíblia, você foi entrando, levantou a Bíblia e suas primeiras palavras foram: a Bíblia quer dizer o que ela diz. Eu disse: uau, já comecei confrontando a teologia, não? Porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, não é bem assim. Mas eu queria demonstrar que aquilo que Deus fala é verdade, que nós governamos pela oração, e que nada absolutamente ocorre na terra sem que primeiro seja gerado pelas intercessões. Eu tinha um comissionamento divino para poder treinar os guerreiros, e foi isso que nós fizemos. Foi este um grande movimento, com uma resposta fantástica. Jejuns, muito jejum, muita oração. E quando eu comecei já na televisão, convocando pessoas, alistem-se, e as pessoas escreviam a cartinha. Hoje tudo é tão fácil, não? E eu ainda estava pensando esta semana: meu Deus, lá naquele lugar de jejum e oração, tu disseste, vais começar treinando 1000 intercessores. E hoje, só aqui, ao começar o curso da intercessão, temos quantos inscritos? Já temos 10.000 inscritos aqui. Então o dízimo, inscritos para este curso aqui, fora o meu livro, que eu não sei qual é a edição, porque esse aqui fala na 7ª, mas não é, porque tem um anterior a este, que foi de 2000, que já era 7º, então não sei o que ocorreu aqui, mas só este livro, além de todos aqueles que são treinados, e temos ouvido vários ministérios poderosíssimos da intercessão, que recomendam o livro e que dizem que foram treinados por ele. A Ezenete, que conta o testemunho dela, acho que ela tinha 20 anos, né? E Deus disse para ela: você não vai ouvir ninguém, vai ouvir só Valnice. E ela grudou ali, né? E se tornou uma guerreira poderosíssima, cujo ministério primordial é a intercessão. Mas louva a Deus pelos muitos ministérios de intercessão que surgiram, por Deus usar os nossos vídeos, nossos áudios, nossos livros para treinar, porque cada um de nós tem um chamado. E por anos eu fiquei, meu ministério, viajando, pregando na televisão, ensinando em várias áreas, mas a plataforma toda foi a intercessão. Muitos encontros de oração, muitos encontros de intercessão. E depois veio a igreja. Deus me leva a outro patamar. Antes realmente de eu entrar no outro ramo, nós concluímos 7 anos com os 10.000 intercessores alistados, com um compromisso: um dia de jejum por semana, proclamando: Brasil, tuas eiras se encherão de trigo, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite, comerás abundantemente e te fartarás, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente, e o povo de Deus em ti jamais será envergonhado. Nós colocamos em todos os lugares um memorial com trigo, vinho e azeite, como ato profético, trigo representando a palavra de Deus, palavra que é uma pessoa, é Jesus, o azeite que fala
do Espírito Santo, da unção que despedaça todo jugo, o vinho do enchimento da plenitude do Espírito. Também fiz atos proféticos nos 4 pontos extremos do Brasil, ali plantando no solo trigo, mosto e azeite, profetizando. O mesmo em Brasília, nas 4 pontas da asa. Enfim, em muitas coisas. Depois Deus me chama para outras fronteiras, porque Ele me deu uma unção de desbravar um campo, passar o cajado, multiplicar-me através do ensino, e no momento eu estou com uma concentração absoluta na formação de líderes, com uma visão do ministério quíntuplo, que é uma das restaurações que Deus está trazendo nos nossos dias. Todavia, temos esse compromisso com o corpo de Cristo, de aos sábados trazer um ensino, uma escola, ressuscitando a escola bíblica na TV, agora é a escola bíblica na internet. Melhor ainda, né? Porque você fica lá, pode ouvir quando quiser, por vários canais, vai ao YouTube, vai ao Face, vai ao Instagram, e assim por diante. Mas, embora o nosso Ministério da Televisão tenha tido um alcance muito grande, mas você tem que ter em cada altura o que Deus determina. Só que, queridos, um dos meus livros, O Jejum e a Redenção do Brasil, onde eu mostro toda a estratégia, falo de como Deus nos mostrou o Brasil em Joel, e sobre a 5ª geração, porque no dia em que, num hotel, em Campinas, onde eu fui pregar numa igreja batista, o Espírito disse que me mostraria Joel, mostraria o Brasil na Bíblia. Eu então fui ler Joel, e de repente, quando diz, fará a narração a este e os filhos destes, até quando chega a última geração, eu fui dizer, meu Deus, quais são as gerações de brasileiros? Nós somos a 5ª geração. 5ª geração. Por quê? Você diz, mas o Brasil não foi descoberto em 1500? Sim, mas era território português. Uma nação existe quando ela se torna independente. Uma vez eu disse a Deus que se na Bíblia eu encontrasse respaldo, ensino, porque Deus é um Deus de legalidade, que o Brasil é dos brasileiros, como eu sei que Israel é dos judeus, nada me demoveria. E a Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas, todo pensamento será estabelecido. Muito bem. E Deus me deu 3 textos. Um Ezequiel, quando diz que ao repartir a terra, aqueles que tivessem gerados filhos, receberiam herança, como os naturais. Eu disse, uau, pronto, olha aqui, os governantes não sabem quando dão a nacionalidade a quem nasce no território. Está aqui, o dono da terra já disse, você nasceu aqui, é sua terra por direito de nascimento, você é nacional. Eu disse, uau, eu nasci aqui? Então eu tenho direito. Todos nós que nascemos aqui, ou o estrangeiro que nasceu aqui, nem nasceu aqui, mas gerou filhos. Muito bem, o Brasil é meu território. Ok, mas o que é que Paulo, ao chegar em Atenas, declara? Ele declara algo interessante. Foi ali que os meus olhos se abriram, quando ele diz que Deus determinou tempos e limites em relação aos povos. Ele fez todos os povos, estabelecendo tempos e limites da sua habitação. Então, no meu espírito, eu tive uma visão espiritual, não é uma visão de coisas, como se houvesse um grande mapa mundi diante de Deus, e Ele fizesse ali um calendário, e começasse a traçar as fronteiras de cada nação, com a data nacional, a data da independência, isto é, a data em que cada nação nasceria. Ele está ali dito, Paulo diz que Deus foi quem estabeleceu tempos, tempo é data, limites são fronteiras, com o objetivo
para que todos buscassem a Deus. Então eu só posso entender que esse grande território chamado República Federativa do Brasil, no coração de Deus, deveria nascer no dia 7 de setembro de 1822. Muito bem, então ali começou a nossa nação independente, a primeira geração. E foi somando os anos. Quando cheguei à quarta geração, 1982, eu estava em Moçambique. Eu estava na beira, estava em lutas. O comunismo tomara conta do país, todos os missionários haviam abandonado o país, eu era a única missionária no país. E eu buscava a Deus intensamente. Eu li o livro de Atos, naquele ano 19 vezes. E eu me perguntava onde está o Deus de Atos, o Deus de milagres. Eu me sinto impotente, eu estava em crise. Eu me sinto impotente nessa África. Todo mundo que eu levo ao hospital morre na mesma semana. Você começa a enterrar seus jovens de 18 anos com tuberculose, criança com tuberculose, mãe. Meu Deus, onde estás? Eu li o Novo Testamento todo, 12 vezes. Li o Velho 2 vezes, tudo naquele ano de 82. Mas eu só estou entendendo que aquele ano começava a quinta geração, quando Deus começa a me falar estas coisas, de gerar a redenção do Brasil, de profetizar, e a palavra de Joel, que esta geração tomaria conhecimento das raízes, a origem das nossas maldições nacionais. Mas essa geração que tomaria conhecimento disso, seria uma geração no mover do Espírito com muita luz, com muita revelação, recebendo de Deus a estratégia como reverter, como tomar a nação de volta. É onde vem a estratégia de jejum e oração. Pois bem, em 1982, em outubro, eu passo pela experiência sobrenatural do batismo no Espírito Santo no meu escritório em casa. E começa uma revolução na minha vida. No ano seguinte, eu estava no Brasil pedindo a minha demissão. Deus me fala que eu tenho que renunciar todas as coisas e voltar ao deserto. Renunciasse à Junta de Missões Mundiais, renunciasse o país e fosse para o deserto e fosse ninguém. Ser ninguém. Foi o que eu fiz. Obedeci e voltei ao deserto. Sem nada, nem ninguém. E aí começa, não? Eu quero conhecer este mover de Deus. Sinto-me uma criança absoluta, não sei nada. Descubro que eu havia me tornado muito mente, não? Eu queria a simplicidade da fé que um dia me encontrou aos 15 anos. E tudo isso, e eu estava já nesse período na África do Sul, em 85. Quando eu vou para uma escola de ministério com o profeta Maurice Rulo, ele fazia esses treinamentos, perguntava: o que faremos para mostrar as obras de Deus? E era tudo em cima de quê? Uma pregação de poder, realmente. E eu fui num trailer alugado, cedido por Suzette Harton, que era intercessora pessoal de Reinhard Bonnke. Fiquei ali naquele trailer aquela semana em Pretória, chorava muito, e eu fui para ali com um clamor no meu coração: Deus, traz um rompimento no meu espírito. Eu usava naquele tempo a língua inglesa, então usava o termo breakthrough, né? Que eu acho o termo em inglês muito mais expressivo. Breakthrough, né? Arrebenta e passa para o outro lado, né? Esse é o breakthrough, né? Mas eu tinha tido antes uma experiência, 14 dias de jejum e oração, perguntando: Deus. E ele, depois um dia de orar por 5 horas seguidas em línguas, ele disse: quero te falar em Ezequiel 3, e eu vou ler: eu te envio um povo de língua familiar, come este rolo, vai falar à casa de Israel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Uau!
E eu vi o Brasil, será o Brasil? Não, eu não queria voltar. Agora, eu não queria voltar porque acho que eu tinha muito medo, eu estava muito insegura, que eu pensei, eu fui para a África sozinha, agora voltar para o Brasil, tantos pastores vão aceitando, não aceitam o ministério de mulher, não, enfim. E às vezes, quando eu estava naqueles encontros, de repente, eu me via no Brasil, pregando, aí eu fazia assim, ui, misericórdia, que pensamento doido é esse aqui? Mas agora, queridos, oi, naquele 8 de fevereiro, o Espírito me joga no chão, depois de eu ter feito uma oração. Muitas vezes eu conto essa história, mas hoje eu tenho que dizer o porquê estamos dando início hoje a essa jornada, a este curso. E eu até disse aos meninos, estou nervosa, né? Estou com frio aqui, aquele senso de algo grande, aquele senso de inadequação, de coisas que Deus quer fazer, e você se sente tão pequeno, diante da grandeza, dos moveres de Deus, querendo intensamente que o povo de Deus entenda que horas são no calendário de Deus. Qual o meu papel, qual a minha posição e a sua responsabilidade de cumprir o mandato. Treina. E eu pensei que eu já tinha acabado o treinamento, que já tinha treinado todo mundo, já tem tanta gente treinada. E, inclusive, a semana passada, no Instituto Bíblico, nós terminamos a matéria, que faz parte da matéria, embora aqui o nosso foco seja diferente daquilo que damos na aula. Mas eu perguntei aqui o Denilson, nosso secretário, porque ele me mandou um testemunho, diz assim, um testemunho de alguém, a pessoa escreveu, uma aluna, O Poder da Intercessão, esse livro, foi a leitura mais difícil até aqui, simplesmente porque é impossível ler e não ser tomado pelo Espírito Santo em lágrimas, clamor e intercessão. Aí aparece aqui, os bonequinhos chorando. Meu livro está todo grifado, cheio de anotações. Então, isso aqui é testemunho de uma aluna, né? Então, aleluia, né? Aleluia. Mas os testemunhos que eu ouvi aqui de vocês, guerreiros, meu Deus, meus guerreiros, meus lindos pastores, apóstola Raquel, sempre aí na linha de frente, gente lá de São José dos Campos, Jaqueline, tantos outros, tantos, não dá nem para citar os nomes, eu estou vendo aqui, não dá para citar tudo, mas eu preciso dar este testemunho, queridos, porque quando Deus me joga no chão, eu tinha feito uma oração, Senhor, não sei mais o que te dar, não sei mais o que renunciar, Tu sabes que tens tudo, o que queres de mim? Vazia eu vou para o meu funeral. E quando ali naquele dia, na hora que chega a unção, antes de me ungirem, eu já caí no chão, senti como algo lançado sobre os meus ombros, e eu ouço a voz, Nunca ouvi antes tão clara, nunca ouvi depois tão amedrontadora. Estás pronta agora? Tenho um ministério para ti no Brasil, treina-me, um exército, treina-me um exército. Pois bem, queridos, vendo que o mover voou, quando chegamos no ano 2000, eu vi que nós havíamos crescido no Brasil como evangélicos de uma forma assombrosa. Eu disse, olha aí o resultado da intercessão profética. A intercessão profética. Eu achei interessante porque alguém me mandou, foi até zap, né? Depois de ver, aí fala, ai que bom encontrar você, não é? Tão renovada, tão cheia de Deus, e com um sorriso de quem está vendo Deus fazer as coisas. Eu disse, sim, eu tenho ouvido Deus fazer as coisas, é cada coisa que me faz chorar. Ainda um pastor meu publicou aqui, né, a reunião lá no congresso de oração,
E a primeira dama foi fazer a oração. Aí ela começa a orar e cai de joelhos e chora. Eu disse: olha aí as dores de parto. Quem é que está aí com dores de parto nesse culto, no congresso? A primeira dama. Ai, meu Deus. Tudo que era um dia só uma profecia, você começa a ver acontecendo. Sim, queridos. Mas, como eu falei tanto de quinta geração, sexta geração, até no congresso diante do trono, fiz uma nova edição do Jejum e a Redenção do Brasil, oferecida à minha querida amiga pastora Ana Paula, e eu desafiava aqueles jovens: vocês serão da sexta geração, tem que completar a obra. A gente começou cavando pedra, éramos tão poucos. E como, querido, 7 de setembro, vai começar a sexta geração. Eu fiquei polvorosa. Desde 7 de setembro do ano passado eu fiquei polvorosa, não? Até parei aqui e preguei sobre estas coisas, porque eu disse: eita, 7 de setembro este ano é dia de Rosh Hashanah, festa das trombetas. Como é que esse 7 de setembro coincidiu com a festa das trombetas? Um ano de Shemitah. Eu não posso simplesmente ignorar. E no meu coração ficou: eu preciso dar agora o curso de intercessão, porque para entrar a sexta geração, nós precisamos ativar os guerreiros de oração, precisamos ativar esse espírito profético, porque às vezes nós conquistamos muita coisa e depomos as armas. Eu vivi em terra de guerra, e já sei como é que é. Depois que você vence, parece que vai só celebrar. Aí o inimigo vai, reúne todo o restinho que ele tem, para um golpe final de ou mata ou morre, tentando reconquistar o que perdeu. E nós vemos nos céus da nação uma atmosfera dessas. O diabo perdeu muita coisa já no Brasil, mas está em fúria. Ele armou seus exércitos, e o diabo é muito bem organizado. Sabiam disso? Ele tem uma hierarquia muito bem organizada, e nós, Igreja de Cristo, não podemos ser bagunçados. Nós temos que entrar numa linha, numa ordem, para não perder o que conquistamos e podermos avançar nessa nossa missão de entregar uma nação inteiramente rendida a Jesus, como uma nação ovelha, aquela nação que será chamada naquele grande dia por Jesus, como daquelas nações que amaram Israel, que se posicionaram por Israel. Tive fome e me destes de comer. Certo, queridos? E nós estávamos liberando a mordomia do corpo, faltam algumas aulas. E eu fiquei pensando: vou terminar a mordomia, mas não sentia, eu precisava do Espírito, uma data para dar início ao poder da intercessão. E quando estávamos na Ação Brasil, e às vezes é a forma do Espírito trabalhar comigo, vem-me uma data, vem-me um número e eu vou conferir. E de repente subiu no meu espírito, estava adorando, 120 dias. Pessoal, 120 dias? Há quantos dias estamos hoje do 7 de setembro? Aí peguei meu celular para ver o calendário. E eu olhei, uau! O dia 7 de maio é um sábado. Contei, 120 dias para o 7 de setembro. Ali, o Espírito colocou no meu coração: Valnice, 120 dias de treinamento. 120 dias, vamos mandar para o ar, para os céus da nação, porque as coisas que eu estou falando aqui, elas afetam os céus. Aquilo que falamos não morre, é vivo. Palavras não morrem. E então é por isso, queridos, que depois de todo esse introito, quero dar a cada um de vocês as boas-vindas e pedir que você nos ajude. Dê o seu like. Não esqueça de dar o seu like. Todos dizem, é muito importante. Se temos não sei quantos aqui acessando, dê o seu like. É importante. Já temos 4.000 aqui, então queremos ver pelo menos 4.000 likes. Você vai propagar. E eu tenho uma sugestão, vinha orando. Pegue o material que vamos dar aqui. Adquira o seu livro pela palavradafé.com.
Você usa esse material. Que tal um desafio aqui de 120 dias, todo mundo estudando intercessão? Você estuda intercessão comigo aqui no sábado, passa para a semana, o pastor pode pregar, né? No domingo. Pega os PowerPoints, prega no domingo, leva o material para a célula, discute na célula, vamos orar, vamos receber um novo Brasil, entregar a 6ª geração de brasileiros no dia 7 de setembro, outra nação. Eu fiz a live na quarta com essa camiseta aqui, tá? E todo mundo começou, eu quero a camiseta, eu quero a camiseta. Eu quase pensei em vir vestida com ela, mas depois acho que não. Ela está bem velhinha, eu não tenho outra. E na realidade fazia anos que eu não pegava a camiseta. E na semana passada, não sei, eu olhei assim no guarda-roupa e vi, peguei. E usei só um momento, enquanto estava lá numa live com uma discípula. Aí resolvi, como houve tanto interesse, algo reacendeu no meu coração. Então já a pastora Aldenice lembrou-se, né, quem foi que fez aqui, nosso pessoal, para fazer a arte, já entrou em operação com a palavra da fé, pastor Eneide, pastor Wagner, para produzir a camiseta. E nós teremos um grande evento em 7 de setembro aqui em Brasília, porque vamos todos subir a Brasília. Eu disse, que tal todo mundo naquele dia, ore pelo Brasil. E o que é que está atrás da camiseta? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, tá? Está aqui, e lá no Ação Brasil, eu disse a Ana Paula, que quando ela começou a cantar Brasil, né? Preciso de ti, eu me lembrei do incidente. A bispa Sônia Hernandes promoveu assim uma reunião de cantoras, e ela me pôs no grupo das cantoras, não sei porquê, das amigas, e fomos visitar a presidente Dilma, né? Fomos visitar a presidente Dilma. E eu fui com essa camiseta. Claro, eu levei um blazer por cima. E depois eu cheguei lá, tirei a camiseta e virei as costas para a presidente. E ela leu o versículo, né? Ela leu o versículo. Então, esta é a camiseta. Nós iremos propagar aqui, vai estar disponível. Ore pelo Brasil. E de repente, quando lá atrás eu pensei, vou dar um curso de intercessão, meu espírito se acelerou, meu coração está agitadérrimo, e vocês me agitaram ainda mais, esses guerreiros com as mensagens que vocês mandaram aí, quase eu subo as paredes e vou me embora, né? Dá vontade de largar tudo, né? Dá vontade de largar tudo e volta ao passado, veste a roupa do Brasil, faz votos e vamos embora, fazendo atos proféticos, decretando, profetizando. Mas é treinar. Então a minha voz vai se multiplicar nas muitas vozes. Esse exército aqui vai se multiplicar e você vai se comprometer comigo em se multiplicar. Passa à frente, envolve o povo. Eu sei que muita gente anda à procura de quê? De bênçãos pessoais, mas meu filho, você vai aprender aqui na matéria. Que privilégio inaudito você se alistar no exército de guerreiros de oração. Meu Deus do céu, você ser parceiro de Deus na maior obra que se pode imaginar, a redenção da pátria. E mesmo você que está em outros países, tudo que vale para aqui, vale para lá. Vale para lá. Pegue e põe as cores nacionais aí do seu país, põe apenas o nome, muda aí, porque os princípios para tomar uma nação são exatamente os mesmos. E posto isto, vamos orar e entrar na matéria? Aleluia. Pai querido, Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Que emoção neste dia 7 de maio, há exatos 120 dias do dia da proclamação da independência do Brasil, do 4º jubileu, da entrada de um novo tempo. Oh Deus, nós proclamamos, profetizamos, o Brasil entrará em um novo tempo, em uma nova era, verdadeiramente, um novo dia. Levanta-te, Brasil, e resplandece, porque é vinda a tua luz, e a glória de Yahvé vai surgindo sobre ti.
Ó Deus eterno, mesmo agora neste momento, sabendo que não há distância no reino do Espírito, a partir da capital da adoração, cidade do avivamento, Brasília, o Distrito Federal, o assento dos 3 poderes da República, deste local, nós emitimos decretos nos céus da nossa pátria, levantando bem alta a bandeira, milhares de vezes, quiçá milhões, proclamado: o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Nós nos levantamos altamente privilegiados em nossa geração, como canais transparentes da tua glória, da tua graça e do teu poder, para ser a tua boca na terra, para ser a tua voz na terra, para fazer ecoar nos 4 cantos desta terra a voz da redenção, da libertação e da cura. Ser exaltado, Yahvé, ser exaltado acima dos céus. Não há outro Deus além de ti, e nós te entronizamos como único Senhor absoluto da nossa pátria, como único digno de ser exaltado e de ser adorado. E que venha nesta hora sobre todos o manto da súplica. Desça o manto da intercessão sobre o teu povo, para que todo o exército posto em ordem de batalha marche resoluto contra os frontes do inimigo, demolindo as suas fortalezas, arrebatando os seus cativos e trazendo-os para o teu reino de glória. Seremos cuidadosos em tributar a ti somente honra, louvor e adoração, no bendito, precioso nome do nosso Redentor, Yehoshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. O poder da intercessão. Hoje daremos apenas uma palavra introdutória, claro, porque demos toda esta sobre o porquê deste dia. E começaremos conceituando a intercessão. Temos bastante coisa na tela para que você tenha acesso ao material e possa usar sob a liderança do Espírito para multiplicarmos este exército. O que é interceder? Começaremos trazendo esta definição simples. Vamos dar uma definiçãozinha pequena e uma maior. Vamos todos proclamá-la? Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fora sua própria. Tem a ver com o outro, não comigo. Vou a Deus por causa do outro. Vou pleitear, vou me colocar entre Deus e as pessoas. E quando eu digo entre Deus e a nação, queridos, não pense no termo nação como um mapa, uma bandeira. Mas, gente, a nação é formada por pessoas. E a coisa mais importante não é a nossa geografia, são as vidas. Então, quando eu digo colocar-nos entre Deus e a nação, é entre vidas, entre pessoas, entre famílias, para pleitear a causa. Você vai aprender nesta matéria o porquê da intercessão, o porquê desta necessidade. Uma definição um pouco mais abrangente, leia, é estar entre Deus e os homens a favor destes, tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade, de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida daquele por quem se intercede. Muitos aventuram definições, mas a menor definição de intercessão encontra-se na Bíblia. Muito simples. Vamos ler? Orai uns pelos outros. Tiago 5,16. Pronto. Orai uns pelos outros. Isto é intercessão. É colocar o outro em primeiro lugar.
Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver como a intercessão tem um poder extraordinário e como ela é usada para mudar circunstâncias. Onde surge a necessidade de uma intercessão? Onde há uma circunstância contrária ao plano de Deus, à vontade de Deus. O que visa a intercessão? Mudar a situação, mudar a circunstância, ajustar o que está fora ao plano e ao propósito divino. Alguns exemplos que podemos citar. O primeiro, citamos Abraão. Abraão tinha um sobrinho, Ló, na região de Sodoma e Gomorra, e o pecado de Sodoma e Gomorra chegara até o céu, e Deus decidira destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele diz: poderei eu ocultar o que estou para fazer a Abraão? Não. E Deus enviou um emissário para conversar com Abraão. E Abraão vai fazer uma intercessão. Lá na frente daremos mais alguns detalhes, mas o que interessa aqui é, pela intercessão de Abraão, Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Em outras palavras, sem a intercessão de Abraão, Ló teria sido destruído juntamente com seus habitantes. Outro exemplo extraordinário, e para mim um dos mais extraordinários, é o de Moisés. Quando ele está em cima do monte, para receber as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, e regressa, o povo está adorando o bezerro de ouro, Deus do Egito. Deus decide destruir o povo e fazer de Moisés uma nação. Moisés se coloca entre Deus e a nação inteira. E a intercessão de Moisés poupa a nação de Israel. Deus o escuta. Samuel. Vamos ver Samuel constantemente em posição de intercessão, orando pela nação, intercedendo pela nação, para que Deus interviesse e trouxesse vitórias. Daniel, ali no cativeiro babilônico, ele está tão longe da sua pátria, mas ele lê as profecias de Jeremias, e tomando conhecimento ou rememorando a profecia, ele entra em jejum e oração, a fim de interceder para que o povo volte. Deus interveio. E logo no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, ele emite um decreto do regresso do povo. Davi era um homem de oração, o doce cantor de Israel, compositor de tantos salmos, de tantos cânticos, de tanta poesia. Mas ele estava sempre invocando a Deus a favor do seu povo. No Novo Testamento, Paulo, quantas vezes suas epístolas vamos encontrar que ele diz: não cesso de orar por vós, faço menção de vós em minhas orações. Paulo era um homem de intercessão, intercedia diariamente pelas igrejas, pelos santos, sempre. Todavia, quando olhamos para Cristo, nós temos o supremo intercessor, nosso modelo. E a vontade é eu correr, mas não posso pular aqui, não é? Porque já estou olhando para Jesus à destra do Pai, intercedendo por nós neste ofício. Pelo que diz a palavra, Ele vive para interceder por nós. E só dizer assim: Cristo intercedeu, Cristo intercessor, já o coração começa a saltitar, porque nós temos um intercessor agorinha. Pense aí você, pensa que está só neste preciso momento. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você, orando por você, fazendo menção do seu nome. Mas aqui citamos que, aqui na terra, Ele intercedeu pelos seus discípulos. Em João capítulo 17, você encontra toda aquela oração, na noite em que Ele foi traído, clamando, vários pedidos, várias orações intercessórias a favor dos seus discípulos. Também ele ora especificamente por Pedro, sabendo que Pedro há de traí-lo. Ele intercede em tudo,
ele é ouvido. Mas onde está o fundamento bíblico para a intercessão? Fundamento, diga fundamento. Vamos pegar esse termo nos lábios de Jesus, quando ele faz uma comparação, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces ou fundamentos sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Qualquer coisa que tenha um bom fundamento jamais será abalado. E nós precisamos de um fundamento para a intercessão. Em 1 Coríntios 10, 4, Paulo diz: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha, o fundamento, era Cristo. E em 1 Coríntios 3, 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chama hoje a sermos seus parceiros, lançando um forte fundamento de intercessão pela nossa pátria. Leia o que está na tela. Toda a igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Veremos em uma outra aula como existem pessoas chamadas por Deus com um ministério exclusivo de intercessão. São pessoas que vivem para interceder. Aqueles intercessores proféticos que ficam viajando, como Ezenete, a pastora Ezenete, está no Ação Brasil, aqui, ali, fazendo seminários de intercessão, correndo daqui para acolá, fazendo, e outros ministérios. Glória a Deus, porque hoje temos igrejas com esta visão, torres de oração. Ainda no Ação Brasil, vieram alguns líderes falar comigo, apóstolo, bispo, e que tinham alguma ligação conosco, que foram abençoados pelos programas da televisão A Palavra da Fé, e um chegou e disse: eu lidero 180 torres de oração. Eu disse: que maravilha, né? Quer dizer, só que um pastor está liderando 180 torres de oração. Isso me alegra muito, porque um dia Deus me disse, quando Ele me mandou treinar os intercessores pela televisão, Ele disse: cobre a nação com uma nuvem de oração. Cobre a nação com uma nuvem de oração. E eu comecei a ver em meu espírito aquelas pequeninas luzes, sabe, nas casas, em todos os lugares, casas, templos, e hoje isso é uma realidade. Isto é uma realidade. Mas a mobilização deve ser geral, porque todos indistintamente têm um papel nesse grande exército. O intercessor, leia, vamos dar 3 declarações aqui. A primeira: o intercessor é o que vai a Deus por causa dos outros, não vai por causa de si mesmo. Ele se coloca na posição de sacerdote. O sacerdote é que ele se colocava entre Deus e os homens, para levar as causas, para interceder pelas pessoas diante de Deus. Nós somos uma nação sacerdotal. Quando o povo foi levado ao Monte Sinai, Deus disse a Moisés o que ele queria. Israel deveria ser uma nação sacerdotal. E quanto a nós, Pedro vai dizer que nós somos uma geração eleita, uma nação sacerdotal, um povo escolhido, um povo, uma geração de sacerdotes. É o sacerdócio universal do crente. Todos nós podemos chegar diante de Deus a favor de outras pessoas. A segunda declaração, leia: intercessão é dar à luz no reino do Espírito as promessas e propósitos de Deus. E aqui está, nessas pequenas definições, para começar a abrir o seu entendimento, a que você está sendo chamado neste curso. Dar à luz. Chegará uma aula onde falaremos profundamente sobre isso, comparando
os sonhos de Deus, os projetos, as visões de Deus, há uma gestação física. Quando a criança é concebida, todo o processo de desenvolvimento até que venha à luz. É isto que faz a intercessão, dá a luz no reino do Espírito, ao que Deus prometeu, aos seus propósitos, às suas visões. E em terceiro lugar, interceder é ver a necessidade da intervenção de Deus nas mais diversas situações. Você vê, é preciso Deus intervir aqui, é preciso Deus intervir ali. Onde quer que haja uma dissonância entre uma realidade que vemos e a realidade que Deus quer, temos uma necessidade de intercessão na vida das pessoas. Gostamos muito de ver o sentido das palavras para entender do que tratamos, e vamos começar com a palavra no hebraico. Tanto no hebraico quanto no grego, mas as palavras em hebraico, sobretudo a mais comum, que é esta, paga, vem da raiz de uma palavra que significa, e você vai logo estranhar, colidir com violência. Uau, Valnice, está falando de oração? Estou. Então o termo paga, o quê? Pá! Colidir. Pensa aí um carro batendo no outro, né? Pumba! É isso, paga. O termo é paga. Esta palavra que encontramos em vários textos da Bíblia, até colocamos uns aqui, por exemplo, lá na frente. Segundo a concordância de Strong, quer dizer, leia, colidir, encontrar por acidente ou violência, ou figuradamente pela importunação, vir entre, suplicar, cair sobre, fazer intercessão, interceder, pleitear, prostrar, encontrar, com, juntos, suplicar, orar, alcançar, correr. Você vai dizer, uau, mas tudo isso está na palavra paga? Tudo isso está na palavra paga, que às vezes é traduzida por intercessão. O léxico hebraico caldeu, de Genésio, ele ressalta mais um significado. Destacamos apenas vir sobre ou contra, quer de propósito ou acidentalmente, quer violenta ou levemente, num bom sentido. Assaltar alguém com petições, orações, instalo, encontrar-se com, alcançar alguém, fazer uma aliança com alguém. No grego, o termo, de acordo com Weine, denota encontrar-se com. Então, uma conversação, petição, um termo técnico de aproximação de um rei, bem como para aproximação de Deus em intercessão. Olhando para o nosso simples dicionário de Aurélio, ele diz que interceder é pedir, rogar, suplicar por outrem, intervir a favor de alguém ou de algo. Geralmente é o que mais se entende na nossa língua portuguesa. Já o dicionário bíblico de Nelson diz, o ato de peticionar a Deus, o orar a favor de outra pessoa ou grupo, que é o sentido mais comum que as pessoas entendem. E ele comenta, a natureza pecaminosa deste mundo separa os seres humanos de Deus. Tem sido necessário, portanto, que pessoas justas vão a Deus buscar reconciliação entre Ele e sua criação caída. É o sentido de ficar entre. Mas existem também dois termos interessantes, que é colocar-se na brecha para defender alguém e erguer um muro em torno de alguém. Essas duas expressões vamos usar muitos, ficar na brecha, erguer um muro. Quando você pensa em muro, em termos antigos, você pensa em proteção, porque as guerras eram feitas por terra, a pé. Mas vamos ao termo na Bíblia, Ezequiel 13:5, leia. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates no dia do Senhor. Então aí está a expressão extraída da Bíblia.
tanto muro quanto brechas. Deus busca alguém para ficar na brecha. Significa entre a nação e o inimigo. Porque quando temos a brecha no muro, nós temos um ponto vulnerável, o inimigo vai entrar. Então é necessário que alguém tape o muro. Alguém fique na brecha. E essa é a posição de quê? Impedir que o inimigo entre. Agora, nós vivemos numa batalha espiritual. Alguém tem dúvidas disso? E este ano, e daí porque nós estamos aqui envolvidos até o último fio do cabelo, nessa missão de soprar a trombeta a partir daqui de Brasília, para treinar mais intercessores, porque este é um ano crucial. Se ele tem essas importâncias proféticas como jubileu, a questão de uma nova geração que se levanta, nós temos um ano crucial de uma disputa acirrada eleitoralmente falando, entre direita e esquerda. Nós temos que eleger presidente da República. Todo o Congresso Nacional, onde as leis são feitas, todos os governadores de estado, todos os deputados estaduais, é muita liderança a ser posicionada em locais de comando. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é Yahvé. Mas quem é que vai ficar entre o Brasil e Deus, contra as forças da maldade, para que elas não prevaleçam, para que os decretos do inferno não prevaleçam? Nós temos que levantar o exército intercessor que ora certo, tá? Não é orar como criança, a senhora abençoa o Brasil, essa oração não faz nada. Abençoa, é o que eu chamo, a oração de criança. Abençoa papai, abençoa mamãe, abençoa vovó, abençoa titia. Essa oração não faz nada, meu filho. Você vai aprender aqui a entrar no nível da intercessão profética, a entrar no outro reino, onde as coisas têm que acontecer primeiro, antes que elas se manifestem na terra. Desculpem lá, viu? Eu sou uma professora meio agitada às vezes, né? É muito interessante, queridos, porque lemos ainda Ezequiel, e esse texto de Ezequiel aqui, para nós tem que ser uma base, é Yahvé falando, busquei entre eles, diga um ser humano, Deus não precisa de uma multidão para mudar uma coisa, mas precisa de corações inteiros. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha, olha o termo de muros, em torno da cidade, que se, leia o que está em amarelo, prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Não vou elaborar sobre o texto, porque a única coisa que quero mostrar é o termo ficar na brecha, porque voltaremos depois aos princípios exarados neste texto. Lá no Salmo 106, que não coloco aqui, verso 23, é dito que Deus ameaçou destruir Israel, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que a sua ira os consumisse a todos. Colocou-se entre. E aqui listamos dos termos em grego, baine, e strong hebraico, a definição de intercessão. Então estas são as palavras que definem o que é uma intercessão no conceito bíblico. Vamos ler primeiro do lado grego: colidir com, entrar como intruso, adentrar, golpear, ser violento contra. Forte, não? Do lado strong, invadir, colocar-se entre, suplicar, encontrar-se, interceder, orar, ser um pacificador. Iremos ver palavra por palavra.
Porque nesta primeira aula precisamos sair daqui com um conceito em nossa mente, para entender a que somos chamados. É uma convocação para que você se aliste neste exército de guerreiros. Colidir com. Equivale aqui a imagem de dois carros colidindo de frente, causando um acidente. E é neste sentido que temos duas forças opostas em rota de colisão. Temos aqui certa noção do sentido paga. Por um lado, Deus quer agir, pelo outro, o diabo quer agir. A intercessão vai colidir, quer dizer, uma força vai colidir com a outra. O poder da intercessão vai detonar as forças da maldade, vai demolir as fortalezas. Isso é intercessão. Entrar como intruso. Aqui tem muito a imagem de um animal, de um leão, de uma presa. Quando está caçando a presa, né, vai lá sorrateiramente e de repente avança. Quando o leão está à procura de sua presa, ele de fato entra como intruso, se lançando sobre a presa. A palavra entrar como intruso significa vir com força sobre uma situação. Literalmente significa colocar um gancho ou fisgar. É exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Nós vamos com força entrar nas portas do inferno, prender estes demônios que estão amarrando as pessoas e tirá-las para o reino de Deus. Adentrar, para se colocar um prego em um pedaço de madeira, o mesmo deve ser o quê? Atingido com o quê? Golpes. Você pega lá o martelo e para que o prego seja enfiado. Então a força liberada por ele empurra o prego para dentro da madeira. Intercessão também pode significar isso. Golpear. No sentido que ser violento o quê? É você bater diante do Senhor com uma determinação de reivindicar sua herança espiritual ou território que já foi conquistado para você no Calvário. Invadir. Quando o país é invadido, forças inimigas se espalham pela terra. É o que temos hoje, queridos. Da mesma maneira, quando bactérias infectam um corpo, elas se multiplicam e se espalham o máximo possível. Entre outras palavras, é como mover-se e espalhar. Então nós, pela intercessão, vamos entrar, e penetrar o reino das trevas e nos mover em todas as direções. Colocar-se entre. Tal como um árbitro entre dois boxeadores, ou uma cunha colocada em uma tora de madeira antes que ela seja dividida ao meio, o intercessor é exatamente assim. Leia. Ele se coloca entre duas situações opostas, ocupando a brecha a favor de ambos, a fim de resolver uma situação. Suplicar. O que significa? Esse aqui todo mundo sabe, não é? Pedir por, solicitar encarecidamente. Outra definição é encontrar-se. Encontrar-se. Imagine uma criança que persiste em pedir um favor à sua mãe. Ela parece nunca desistir até que o pedido seja concedido. O profeta Amós retratou esta ideia de forma simples. Acaso andarão dois juntos, se ambos não estiverem de acordo? Dessas definições, chegamos a uma conclusão. Que a intercessão tem duas facetas. Diga, a intercessão tem duas facetas. Tem duas facetas. A primeira faceta é um confronto. Intercessão é um confronto, é uma guerra. É uma guerra espiritual. Colidir contra, invadir, vir contra, opor-se. É uma guerra. Por quê? Satanás escravizou as vidas. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem se convertam e sejam sarados. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir, firmes na fé. Então, todo termo que vamos encontrar, guerra, e Deus é chamado de quê? Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Quando eu comecei a ministrar, falando de guerra, confrontando o diabo, o povo me
jogava pedra. Onde é que já se viu isso, né? Deus é um Deus de paz. É. Queres paz? Prepara-te para a guerra, né? Estamos numa guerra, estamos numa batalha espiritual. Mas a outra faceta oposta é um encontro. Encontro com quem? Com o rei. Aqui, meu filho, dores de parto. Quer dizer que o intercessor pode estar tantas vezes aqui, pior que um leão, e outras vezes lá no chão, gemendo, chorando, quebrantado diante de Deus. É isso mesmo. Diante do inferno nós somos como leões. Diante de Deus somos como crianças, quebrantadas. Sofremos as dores de parto para que os filhos espirituais venham à luz. Por isso, queridos, dos termos, dos sentidos que eles nos apresentam, podemos dizer que o intercessor se coloca face a face com Deus e face a face com Satanás. Vou repetir. O intercessor se coloca face a face com Deus, mas também ele vai se colocar face a face com Satanás. Interceder é conferenciar com o rei, conhecer os seus planos, sua vontade, seus propósitos. Ir à guerra, para que o inimigo saia do caminho e as vidas sejam livres. Leia, por favor, o comentário da tela. Do ponto de vista espiritual, interceder é simplesmente, na vida da igreja, fluir com o Espírito Santo e ver com os olhos de Deus a situação dos homens e do mundo. A intercessão nos torna aliados de Deus para o cumprimento dos seus propósitos aqui na terra. Diga, aliados de Deus. Então, estou chamando você para um grande privilégio, meu filho. Ser aliado de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é pouca coisa, não. Nem fique com medo de guerra aqui, tá? Ninguém vai ficar com medo. Você vai aprender aqui que é nada. Nós temos proteção. Temos muito assunto aqui, né, para estudar. Se você assistiu a nossa palestra lá do Ação Brasil, se não assistiu, vá lá e assistam. O sangue, né? Libertos pelo sangue, arma como o sangue como arma. O sangue de Jesus. Mas queremos dar 9 declarações, 9 pensamentos sobre intercessão. Iremos passar rapidamente, porque este é o fundamento da nossa introdução, e no próximo sábado partiremos daí. Então, 9 declarações, 9 pensamentos, 9 princípios. Primeiro, leia, intercessão é colocar uma reivindicação na habilidade de Deus. Colocar uma reivindicação na habilidade de Deus. O que é isto? Como? Chegando diante dele com sua própria palavra em nossos lábios. Eu vou a Deus levando sua palavra. Queridos, o que vamos fazer é o que Deus nos manda fazer. Nós estamos seguindo o modelo bíblico. Isaías 62, os versículos 6 e 7, vamos ler o que diz? Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão, nem de dia, nem de noite. Ó vós os que fazeis lembrado a Yahvé, não descanseis, e não deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto louvor na terra. Evidentemente, nós fazemos aqui uma paráfrase e tiramos o nome de Jerusalém e colocamos Brasil. A gente diz Brasil sobre os teus muros. Mas não coloquei na tela ainda, mas vou dizer na versão um pouco mais ampliada. Sobre os teus muros, ó Brasil, ó Angola, ó Portugal, ó Japão. Sobre os teus muros pus atalaias, que de noite e de dia não se calarão. Que faz atalaia, vai avisar do inimigo.
ó vós, e é essa expressão que quero deixar aqui, ó vós que sois seus servos, e pelas vossas orações, pelas vossas intercessões, fazeis lembrado a Yahvé das suas promessas, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que, uau, então isso que significa? Colocar uma reivindicação sobre a habilidade de Deus, é Ele mesmo que diz, vem, pleiteia a tua causa, não me deixe descanso e nem descanse você, coloque, porque Deus é um Deus de legalidade, queridos, Deus deu a terra aos filhos dos homens, e é com os filhos dos homens que Deus trabalha. Você vai aprender aqui, quando ensinamos sobre guerra, que os anjos travam as nossas batalhas, mas eles são alimentados pelas nossas orações a partir daqui da terra. É um trabalho conjunto. Foi exatamente isso que ocorreu com Moisés, quando intercedeu pelos filhos de Israel, conforme está declarado, pelo que os teria destruído, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele, para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. E quando você lê a oração de Moisés, a intercessão, você vai ver que ele coloca diante de Deus o quê? Suas promessas. Tu prometeste, tu disseste, que farás do teu grande nome. Não, tu não vais destruir o povo. Segundo, leia, intercessão é servir a Deus na evangelização do mundo. Salmo 2:8 declara, leia, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então Deus quer a salvação do mundo inteiro, queridos, mas Ele precisa que eu vá pedir. Deus intervém nos negócios humanos via homem, usando aqueles que estão aliançados com Ele. Por isso Ele diz, pede-me a nação, pede-me a nação. Então quando eu entro na intercessão, eu estou servindo a Deus, na evangelização do mundo. Por quê? Por que as pessoas não se convertem? Porque estão cegas. Como remover a cegueira? Entrando em confronto espiritual e pregando o evangelho, evidentemente. O espírito não conhece distância. Não há limitações no reino espiritual. Pela intercessão nós podemos chegar ao pé de todas as nações. Podemos interceder por todas as nações da terra, queridos. Podemos clamar pelas nações. Moody intercedia. Era um grande intercessor e foi interessante que ele chegou numa cidade e ele ficou admirado, imagina naqueles tempos de Moody. 400 convertidos, ele fez um apelo, 400 pessoas. Uau! Como é que pode se converter tanta gente aqui numa reunião? Hoje para a gente isso não é nada, né? Até quando eu estava no seminário, você pensar numa igreja de 200 membros, que igrejona, não era? Então você contava os convertidos, um este mês, o outro daqui a 2, né? Crescimentinho, né? Quando eu comecei a estudar sobre a igreja em células, foi interessante eu verificar que a média antes, né, que as células explodissem, era de 30 membros, as igrejas, 30 membros. Eu estive no Japão, igreja de quê? 10 pessoas, 8 pessoas, né? Então mude ver 400, que é isso? E o pastor convidou para ir visitar uma senhora paralítica, né? E quando chegou ali, irmão Moody, eu sabia que o senhor viria. Eu estou aqui há 2 anos, aqui, né? Paralítica, não saía da cama. Orando, Deus, envia o irmão Moody à nossa cidade. Ele vai pregar o teu evangelho e as pessoas vão se converter. Aí Moody entendeu, né? O segredo está aqui, a intercessão, essa senhora que não sai da cama. E quanta história de avivamento a gente escuta, né? Dessas velhinhas, né? Que estão doentes, que estão paralíticas, que estão na cama, não pode fazer outra coisa. Meu filho, mas que grande trabalho estão fazendo. Começa a interceder, e Deus atende a oração e começa a se mover. Por isso é que Samuel, lá em 1 Samuel 12, 23, ele diz, longe de mim que eu peque contra Yahvé, deixando de interceder por vós, deixando de orar por vós. Terceiro pensamento, a intercessão é orar
o que está no coração de Deus. Por isso, queridos, não é só aqui pegar a listinha do supermercado. Oh, Senhor, para tá. Não. A intercessão exige que você tenha comunhão com o dono, com o Senhor, e vai orar o que está no coração do Pai. Podemos, pelo Espírito, Senhor, conhecer o que está no coração de Deus e transformar seus bons desejos para com os filhos dos homens em motivo da nossa oração. Por isso é que Paulo ora, né? Que transbordeis do pleno conhecimento, né, da sua vontade. Conhecer a vontade de Deus. Então nós, pela intercessão, vamos entrar no coração de Deus e vamos orar exatamente aquilo que está no coração do nosso Pai. O salmista declara que, leia, a intimidade de Yahvé é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Então, se eu tenho comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, Ele vai colocar no meu coração o modo de interceder, como interceder. E queridos, Deus não mudou de ideia. E Amós 3,7 declara, leia, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que maravilha! Como posso saber o que está no coração de Deus? Certamente é a pergunta que você já está fazendo. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ouvir? Como posso? Paulo, citando Isaías 64, vamos ler o que ele diz. A nós Deus as tem desvendado, revelado pelo e através do seu Espírito, pois o Santo Espírito perscruta diligentemente, explorando e examinando tudo, mesmo penetrando as coisas profundas e insondáveis de Deus, os conselhos divinos e as coisas ocultas, e para além do escrutínio humano. Agora, não temos recebido o Espírito que pertence ao mundo, mas o Santo Espírito que procede de Deus dado a nós, para que possamos perceber e compreender e apreciar os dons, o favor divino e bênção tão graciosa e generosamente a nós outorgados por Deus. Esta é na versão amplificada. Como vamos conhecer o Espírito Santo, queridos, que reside em nós? Por isso Paulo ora para quê? Que tenhamos o Espírito de entendimento, o Espírito Santo que reside em nós. Conhece as profundezas de Deus, conhece a mente de Deus. E nesta comunhão que nós mantemos, nós saberemos, há um compartilhar em nosso espírito, que ocorre entre Espírito Santo e espírito humano recriado, que por sua vez envia a nossa mente em forma de pensamentos espontâneos. E assim entramos em linha. Quarto lugar, a intercessão torna o crente colaborador de Cristo. Paulo declara em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Leia comigo, por favor. Mas todas as coisas provêm de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo, recebeu-nos em seu favor, trouxe-nos a harmonia com Ele e deu-nos o ministério da reconciliação. Como é que eu estou colaborando com Cristo? Porque Cristo veio reconciliar o homem com Deus. E então, quando Ele nos é dado, Ele primeiro me reconcilia e me torna participante deste ministério de reconciliar os homens com Deus. Então, quando eu estou intercedendo pela salvação das pessoas, eu estou colaborando com Cristo nesse grande projeto da redenção. Ele escolheu que as coisas fossem assim. É impressionante notarmos, queridos, aí está o texto, para que por palavra e feitos possamos levar outros à harmonia com Ele. Na versão amplificada, foi Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo a seu favor.
não levando em conta, imputando aos homens as suas transgressões, mas cancelando-as, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, da restauração do favor. Nos encarregou. Quinto lugar, a intercessão alarga a nossa visão. Quando eu começo a interceder, minha visão é ampliada. Quem se devota ao ministério de interceder passa a ter uma visão cada vez mais ampla do reino de Deus. Porque ele entra em sintonia com Deus, queridos. Ele começa a entrar num outro plano. Ele começa a ver as coisas do ponto de vista de Deus, no mundo espiritual. Não é movido pelos 5 sentidos, o que vê, o que ouve, o que sente, o que toca, o que apalpa. Mas é movido por esse Espírito Santo que nos dá discernimento e que nos traz luz. Quando me devoto à intercessão, de repente o mundo se torna minha paróquia. Eu vou subindo com Jesus. E quanto mais eu subo, mais eu vejo. Quando você vai num voo, à medida que o avião vai subindo, né, as coisas aqui embaixo vão ficando pequenas, e você vai tendo uma visão cada vez mais ampla de tudo. Quanto mais eu subo nas asas da intercessão, maior será a minha visão. Sexto, a intercessão edifica a fé. Não, eu até rio, né? Porque às vezes eu rio de gozo, às vezes eu rio na cara do diabo, né? Às vezes eu digo, Senhor, tu deste mais um gol. Ai, que maravilha. Mais uma sataneira aí para Satanás. Então, a nossa fé é edificada, porque vemos que Deus está agindo. Quando vemos Deus responder nossas orações a favor de outros, nossa fé é fortalecida. Quanto mais vemos Deus agindo, mais fogueira e alimento para a nossa fé. É por isso que às vezes eu fico tão emocionada, choro até vendo testemunhos, porque eu volto na minha mente e me vejo lá jogada no chão, chorando, jejuando, decretando, levando o povo a decretar. Quando a gente não via nada, quando não via nada, e agora vê as coisas, meu Deus. Como a gente vê tantas coisas. Eu me lembro quando entrei na televisão. Eu fui a primeira brasileira, se você sabia ou não, a ter 1 hora de televisão. A palavra da fé. A palavra da fé. E foi tão emocionante, jogaram ali a chamadinha tum, turum, tum, tum, tanta gente voltou no passado. Ai, porque a minha mãe me punha, eu era criança para ouvir. Tudo isso, eu era a única. Eu ficava na frente da televisão orando. Deus, abre os canais da televisão para mais pessoas pregarem o evangelho. Abre, Senhor. Aí surgiu outro programa. Glória, abre mais. Um dia eu chorei porque eu contei 8. Meu Deus, dá para contar hoje? Não dá. Não dá para contar quantos programas de televisão tem pregando o evangelho. Santo Deus. Hoje a gente tem até internet. Pronto. A terra toda se encherá do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. E quem vai fazer conhecer? Somos nós. Então não há mais limites. Mas tudo isso foi gerado por intercessão. E não sou eu não, sozinha não. Olha os meus guerreirões aí, ninguém ora sozinho não. Eu tenho cada experiência de oração assim. Eu levantar, abrir a boca e todo mundo concordar comigo, embora eles não sabiam o que eu ia falar, mas estavam dizendo amém, 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 não é? É oração de concordância e você vê imediatamente Deus agir. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos dá, por isso às vezes eu digo aqui para os irmãos, eu falo de cátedra. Eu falo de cátedra. Eu conheço esse Deus. Eu sei que Deus é uma pessoa. Eu sei que Deus cumpre a sua promessa. Eu sei que o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que vai à frente, é o Deus que tudo provê. Você não tenha medo de dizer sim a Deus. Sinta ser privilégio, alegria, honra, tomar o encargo que Ele lhe dá. E não ache pesado, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você ser parte de um mover como este, construindo para a eternidade, não tem preço, não tem preço. Jesus disse, leia, pedi e recebereis, para quê?
para que o vosso gozo seja completo. Então, às vezes, vamos rir mesmo, vamos dar glória, vamos dançar, vamos pular, vamos celebrar esta nova vida, né? Este é um dia de festa. Vamos por aqui a minha querida Ana Paula, né? Este é um dia de festa, este é um dia de celebração, porque estamos vendo que as nossas orações são verdadeiramente respondidas. Pode haver maior alegria na terra do que depois da gente ter agonizado, batalhado, intercedido, ver as pessoas sendo salvas. Eu chamei os guerreiros de força aérea. Vamos limpar os ares, né? Vamos limpar os ares. Depois, lá vem a infantaria, a igreja em células. Já que os ares estão limpos, vem o pilotão de evangelistas, né? Vem o pilotão, até porque Deus, Jesus Cristo, estabeleceu a igreja com 5 ministérios. E todos têm que trabalhar em conjunto. Cada um fazendo a sua parte, nós teremos o todo. Deus, em Cristo, pelo Espírito, restaurou. É só que a gente ainda está no modelo velho. Eu estou aqui, no Instituto Bíblico, lutando para treinar essa tropa de líderes nesta visão do ministério quíntuplo. Inclusive, a matéria que estou dando agora é sobre o ministério do profeta, né? O profeta. Aí a gente vai aprender lá no ministério do profeta, que não vai ficar assim, Deus vai lhe abençoar. Não, você vai emitir um decreto. Você vai abrir a boca e dizer o que vai acontecer. Apenas a Bíblia diz, a coisa está feita. Não é só uma coisa assim aleatória. Não, até porque a gente aqui vai entrar na intercessão profética, né? Vamos gerar o que está no coração de Deus. Sétimo, a intercessão nos torna participantes de Deus. Você vai dizer, Valnice, onde é que você arranjou isso? A intercessão nos torna participantes de Deus. Torna-se, Senhor, e eu vou provar. O incenso. Vamos pensar na figura. A Bíblia fala por imagens, por figuras. O incenso dos santos são as orações, as nossas orações. É isso que vamos ver. O que se aspira, ok. O que se aspira, para onde vai? Se eu aspiro aqui o ar, ele vai o quê? Oxigenar o meu corpo. E no momento em que eu aspiro, ou inspiro, né, aquilo se torna parte de mim, entra em mim. É assim que Deus, pelas nossas orações, nos tornamos, Deus aspira o incenso da nossa adoração. Para lembrar a adoração de Maria, eu tenho uma pregação sobre a adoração de Maria, né? O perfume, Jesus até a morte, aspirava a adoração de Maria. Entra, somos parte. Vejamos aqui os dois textos. Primeiro em Deuteronômio 33:10. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua Torá, lei, a Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeitos ao teu altar. Então, para Deus, este incenso que sobe, ele aspira. A fumaça do incenso é aspirada por Deus. O incenso são as nossas orações. No Apocalipse, e vamos ler, Apocalipse 8, leiamos juntos. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Sabia? Tá vendo? Vamos mandar incenso para o céu. Não falta incenso na sala do trono. Uma vez o Espírito falou, enche o que resta nas taças
pela adoração. Aí onde temos adoração em santidade como a arma de batalha espiritual em nível estratégico mais elevado. Carregar a atmosfera. Sim, queridos, nós nos tornamos parte de Deus, porque Ele vai aspirar o incenso das nossas orações. Em oitavo lugar, a intercessão está sob a lei da semeadura e da ceifa. Eu vou semear na vida de outros. Deus levantará outros para semear na minha vida. Aquilo que semeamos, colhemos multiplicadamente. Quero o bem, quero o mal. E temos aqui citado o exemplo de Jó. Em relação aos seus amigos, leia o versículo. Yahvé, pois, virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então, enquanto Jó intercede pelos amigos que não fizeram outra coisa senão acusá-lo, senão condená-lo, ele vai e intercede. E no que ele intercede, sua própria sorte é mudada. Seu próprio destino é mudado. É a lei da semeadura e da ceifa. Então, não fique achando, e agora e os meus problemas, e os meus assuntos. Não, Senhor, devote-se a orar os assuntos de Deus. Deus cuida de você, levantará outros para intercederem por você. E em nono lugar, interceder é orar os pesos que estão no coração de Deus. Leia. Um dos grandes pesos que está no coração do Pai é, número 1, a unidade do corpo de Cristo na terra. Número 2, salvação das nações. Número 3, uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Aí está nossa nona declaração, que nós vamos gerar os pesos que estão no coração de Deus. Amém, queridos? Até aqui os nossos conceitos para entender o que é intercessão. E nesta hora, vamos dizer a Deus, sim, Pai, eu acho um privilégio. Ninguém veio a Cristo sem que outras pessoas tivessem orado por você. Quantas histórias. Alguns, por anos, seus pais oraram, amigos oraram. Nenhum de nós é abençoado sem orações de outros. Todos nós temos colhido o fruto das intercessões. Vejam que o apóstolo Paulo, apesar dele estar sempre orando por todos, ele pedia que orassem por ele. E orai também por mim. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. O maior investimento que podemos fazer na vida de uma pessoa é orar por ela. O maior presente que podemos dar a uma pessoa é orar por ela. É através da intercessão que circunstâncias são mudadas, que milagres são gerados. Por isso, diga hoje a Deus: eu quero ser parte deste exército. Eu quero estar em sintonia com o Teu Espírito Santo. Eu quero captar os pesos do Teu coração. Eu quero ser na terra um eco da intercessão de Jesus, da intercessão do Espírito Santo. Quero fazer parceria com o Espírito e com Jesus diante do Teu trono, para que os Teus propósitos se cumpram em nossa geração. Citamos 3 motivos aqui que estão no coração de Deus e que demandam muita intercessão: a unidade da igreja, a conversão dos pecadores, uma igreja santa e gloriosa, que é alvos que nos convidam a orar sempre. E todos os outros estão atrelados mais ou menos a estes aspectos. Temos uma nação que precisa de Deus. Temos tanta necessidade, temos tantos perdidos, tantos problemas, tantas doenças. Temos tanta necessidade de mudança. Temos tanta necessidade da intervenção de Deus. Por isso, nós lemos o texto que está
na nossa camiseta sobre oração, segundo de Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Deus coloca sobre os nossos ombros. Abra as suas mãos e olhe para elas. Nas suas mãos, Deus colocou a redenção da sua pátria. Deus colocou sobre as suas mãos a responsabilidade de gerar seus propósitos redentivos, não somente na sua vida, da sua família, mas da sua nação. Deus te deu um território. Só você pode conquistá-lo. Sobre ele você tem autoridade. Vamos orar? Pai querido, Yahvé, Deus triuno, chegamos diante de Ti tão conscientes da atmosfera do Teu trono. Estás coroado de tanta glória, de luz incandescente, de uma glória indizível, de uma majestade sem igual. Adorado por seres viventes, pelos 24 anciãos, por querubins, serafins, arcanjos, todas as hostes angelicais, redimidos na glória. Mas desde a terra fazemos subir o incenso da nossa adoração diante do Teu trono, sendo eco do que aí se desenrola, porque o Teu Espírito vive em nós, e estabeleceu uma ponte de ligação entre Ti e nós. Podemos chegar diante de Ti pela mediação do sangue de Cristo, adentrar as portas do Teu trono, em confiança, cobertos pela justiça de Cristo, marcados pelo Seu sangue, como filhos redimidos, e dizer-te: Papai, todo o meu ser Te adora, todo o meu ser Te deseja, todas as minhas fontes estão em Ti. Tu és a razão da minha vida, em Ti eu vivo, em Ti está minha origem, meu destino, meu viver de cada dia. O que dizer-te, Pai? Diante de tantas bênçãos, diante de tanta expressão de amor, de cuidado, de provisão. Não há palavras que traduzam adequadamente o quanto Te amamos, a nossa gratidão que chega a doer. Mas hoje, nesse clima diante de Ti, dando início a este assunto tão importante para os nossos dias, o poder da intercessão. Só podemos clamar: tira o véu dos nossos olhos. Que o Teu doce Espírito trabalhe em nós de uma forma tão profunda que venha a demolir conceitos errados. Que nos traga um batismo de amor por Ti tão grande, que amemos apaixonadamente o que Tu amas. E bem sabemos o que Tu amas. Tu amas todas as pessoas.
Tu queres que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queremos ver o mundo como vês. Queremos ter a visão das necessidades que Tu tens. E até nos atrevemos hoje a dizer: eis aqui o nosso coração rasgado, aberto, desnudo. Compartilha conosco o Teu coração, e confiados na Tua graça e no poder do Teu Espírito, responderemos aos moveres intercessórios que o Teu Espírito estará gerando em nossas próprias entranhas. Oferecemos o nosso espírito como Teu útero, para gerar o que Tu queres gerar em nós e através de nós. Nessa reta final da 5ª geração de brasileiros independentes, quando Tu nos deste de forma tão clara onde estão as origens das nossas maldições nacionais, e ao mesmo tempo nos entregaste armas espirituais para mudar a nação, através do jejum, através da intercessão profética, dos decretos. Ó Deus, que toda a nova geração entenda, ativa os velhos guerreiros, desperta o coração dos que ficaram no caminho, tira as cinzas do altar, tira o medo, tira o pavor, aqueles que fracassaram nas batalhas e por isso depuseram as armas. Oh Deus, eu profetizo em nome de Jesus um tempo de ativação profética. Sejam ativados agora os guerreiros de oração, todos aqueles que um dia foram movidos pelo Teu Espírito a se colocarem na brecha a favor desta nação. Sejam agora ativados, sejam agora ativados. Vem Espírito da graça, vem Espírito de súplica e intercessão, e levanta estes guerreiros e aqueles que nunca se incomodaram, ou que nem sequer oraram, ou que nunca entenderam, que apenas estão como crianças nas fraldas, aqueles que precisam de mamadeira, que andam apenas de busca de profecias, que andam apenas de busca de outros que os ajudem e orem por eles. Ó Deus, tira a Tua igreja da infância, tira a Tua igreja da maternidade, do berçário, leva a Tua igreja para o acampamento de treinamento em guerra espiritual, em treinamento para tomarmos o reino de Satanás de volta para o seu legítimo dono e Senhor. Oh Espírito Santo, dependemos de Ti, confiamos em Ti. Coloca em nossos corações o que está no coração do Pai. Queremos estar irmanados a Ti, sendo apenas uma voz, dando voz na terra a Tua palavra, verbalizando em linguagem humana Tuas impressões confiadas a nós em nosso espírito. Varre os 4 cantos desta nação, levantando os guerreiros, levantando o Teu exército, levantando os Teus gibor, como diz Joel: diga ao fraco, sou um gibor, sou forte, sou um guerreiro, porque não faremos a guerra nas nossas forças, mas no poder do Teu Espírito, porque não é a nossa palavra, não é o nosso projeto, somos apenas Teus emissários, Teus oficiais de justiça, para cumprir as Tuas ordens, para que os Teus decretos sejam executados na terra, e possamos ver multidões sendo trazidas para o Teu reino, uma igreja sendo amadurecida, rumo à igreja gloriosa com a qual tens sonhado, e para a qual
te preparas para voltar no arrebatamento. Precioso Espírito, desça sobre todos o manto protetor do sangue de Jesus. Sejam todos agora protegidos. Eu invoco a presença do sangue. Eu coloco o sangue do Cordeiro entre nós e todas as forças invisíveis da maldade. Que todos nós sejamos escondidos das forças da maldade. E a redoma protetora esteja à volta de todos nós. E daremos somente a Ti honra, louvor e glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Certamente uns estão perguntando sobre mordomia. Domingos, às 6 horas da manhã, será liberado o que falta. Não falta muito, 4 programas ainda, mas a cada domingo às 6 da manhã, nós vamos liberar a aula para que todos quantos estão interessados possam completar o seu curso. Agora estão me colocando aqui na frente uma tela, compartilhe o link dessa aula com o máximo de pessoas. Muito bem. Compartilhe o link com o máximo de pessoas. Inscreva-se no canal. Não é pago. Soube que perguntaram, quanto custa? Não custa nada. Custa o quê? Seu tempo. É o investimento do seu tempo. E eu diria, vai custar sim. Vou lhe pedir tudo. Sua vida. Eu sempre digo, Jesus não quer nada senão a nossa vida inteira. Por quê? Ele nos deu tudo. O que é que vamos dar ao Senhor? Que darei ao Senhor? E eu sempre gosto de dizer o seguinte: a salvação é de graça, mas não é barata. É a nossa entrega, queridos. Não custa dinheiro nenhum, tá bom? Inscreva-se no canal, assim você vai receber todas as notificações. Vou postar uma foto agora no meu Instagram. Comente o quê? A frase ou o versículo que mais te marcou nessa aula. Ok. Olha aqui esse casal lindinho, né? Cuidando aqui da mídia. Aliás, são vários, né? Ninguém faz nada sem equipe. E louvado seja Deus por isso. Mas está bem. Você então faça isso. Inscreva-se no canal. Dê o seu joinha. Dê o seu like. Porque quanto mais likes der, o YouTube vai se encarregar de publicar para outras pessoas. Fale com seus irmãos, com seus amigos. E eu repito o que disse no início. Tome esse material como material das células. Tome esse material para estudar sozinho. Quem sabe, com o grupo de intercessores da sua igreja. Às vezes recebemos convite. Você não pode vir dar um curso de intercessão. Não, não estou podendo. Mas agora, olha, vai ficar aí. Aí outra pergunta, vai ficar lá? Sim, está lá. Valnice Milhomes, está lá no nosso YouTube. Vai lá. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Pode ouvir depois, vai passando para outros, porque fica ali no nosso canal. E você tem acesso livre. Amém, queridos? Muito bom estar convosco. Bem que eu queria dar um abraço, mesmo virtual. Receba um forte abraço, um beijo no seu coração. Minha expressão de alegria e gratidão a Deus por sua vida. Sinto-me parte de você, você é parte de mim. Juntos somos parte do corpo de Cristo e juntos vamos entregar a nossa nação ao seu único e legítimo dono, o Senhor Jesus.